até o verso de número 5. Romanos capítulo 4, versos de número 1 até o verso de número 5. Você que tem Bíblia, não deixe de abrir, mas você que não tem, os irmãos vão projetar. Romanos 4, 1 até o versículo 5 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Esse mesmo texto, eu achei uma outra tradução para ele, que talvez vai ficar um pouco mais claro para você. Preste atenção. Diz assim: quais foram as experiências de Abraão com respeito a essa questão de ter sido salvo pela fé? Terá sido por causa das suas obras que Deus o aceitou? Se assim fosse, ele teria alguma coisa de se gabar. Mas do ponto de vista de Deus, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. O que as Escrituras nos dizem é que Abraão creu em Deus, e que foi por isso que Deus o declarou justo. Quando uma pessoa trabalha, o seu salário não é uma oferta. Os trabalhadores ganham aquilo que merecem, mas as pessoas são declaradas justas por causa da sua fé e não por causa das suas obras. É um texto muito poderoso, e ao longo de muito tempo nós temos ministrado a respeito da lei e da graça de Deus. Temos ministrado a respeito do favor de Deus sobre as nossas vidas, e que nós necessitamos do favor de Deus em todas as áreas, independente de qual área for, na sua liderança, no seu casamento, na sua casa, nós precisamos da graça e do favor de Deus. E ao longo de todos esses anos, essa é a verdade mais extraordinária que nós temos escutado, que tudo que nós recebemos do céu é de graça, e não é pago por isso. Tudo que você recebe não é fruto, não é por causa que você, não por ser digno, não porque merece alguma coisa, mas porque Deus é gracioso e tem nos abençoado dia após dia. É graça de Deus. Eu sei que muitos entendem, ou muitos procuram viver querendo merecer a bênção do Senhor. Procuram viver tentando conquistar o favor de Deus, e eles se esforçam e procuram ser abençoados baseado no merecimento. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que nós não precisamos merecer nada para sermos abençoados. Não precisamos fazer nada para termos o favor e a graça de Deus sobre nós. Tudo tem a ver com o amor de Deus pelos seus filhos. Tudo tem a ver com o amor de Deus por nós. Nos amou tanto, nos amou de tal maneira que Ele quer nos abençoar, que Ele quer te surpreender o tempo inteiro, que Ele quer te cercar de amor, quer te cercar de bênção. Isso é poderoso. Eu sei que eu e você queremos viver isso o tempo inteiro, mas nós também sabemos que tem duas coisas que te afastam do favor e da graça de Deus. Os irmãos lembram que é a justiça própria e a condenação. Justiça própria e condenação são dois sinais de pessoas que ainda vivem no Velho Testamento. São sinais de pessoas que ainda vivem baseado na velha aliança, que ainda vivem baseado naquilo que foi ensinado no Antigo Testamento e ignoram e desprezam totalmente aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Novo Testamento. Justiça própria, os irmãos lembram que é aquilo que você faz para merecer o favor de Deus. Eu vou orar para o Senhor me abençoar. Eu vou jejuar para Deus fazer na minha célula. Eu orei, eu estou dizimando. Pastor Jonathan acabou de tirar a oferta, eu dizimei, então Deus é obrigado a me abençoar. Existem muitos pastores que usam até essa expressão, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. E muitos confiam na justiça própria. Eu sou bom, se julga melhor do que os outros, se julga melhor que o seu líder, se julga melhor que o seu pastor, e quer conquistar o favor de Deus, porque acha que merece alguma coisa. É como se fossem os fariseus na época de Jesus. Eu orei, graças eu te dou porque eu não sou como esses pecadores. E o interessante é que quando você vai para a palavra do Senhor, para os evangelhos, você percebe que Deus, que Jesus rejeita a justiça própria, rejeita todos aqueles que caminham na justiça própria. Quem eram as pessoas que mais se aproximavam de Jesus? Eram os pecadores, era a multidão que precisava de um milagre, era um povo que era o mais mal falado da sua época, era esses que tinham acesso a Jesus, porque eles não confiavam em nada que eles tinham feito.
Eles não tinham como se agarrar em nada, eles só tinham como recorrer ao Senhor. Mas a justiça própria tem o poder de te afastar da presença de Deus. Um exemplo muito claro de justiça própria, os irmãos vão lembrar do filho pródigo. Os irmãos lembram da história? O filho pródigo queria, porque queria sua herança, queria que o pai morresse, mas não morreu, pediu herança, foi embora, gastou tudo, talvez nas piores coisas da vida, aproveitou a vida como ele achava que era correto, mas um dia o dinheiro acabou. Foi cuidar de porco, foi para a pior, talvez, profissão que tinha para um judeu naquela época, mas um dia caiu a ficha. Na casa do meu pai, ele é um grande empresário, ele é um grande fazendeiro, eu vou para lá. Se ele não me aceitar como filho, eu vou ser apenas como um dos seus empregados. A Bíblia diz que ele se achegou diante do pai, foi falar: Senhor, o pai, eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. O que o pai falou? Traz uma roupa, sandálias, coloca um anel no dedo dele, porque o meu filho que estava morto passou a viver novamente. E fez uma grande festa para o filho que tinha se perdido, alegre porque o filho estava de volta para casa. Mas o filho mais velho, chegando em casa, viu aquela festa, perguntou: o que está acontecendo? Aí os servos falaram: olha, seu irmão voltou, seu pai está muito alegre e está fazendo uma festa para ele. Qual foi a sensação que passou na cabeça, no coração do irmão do filho pródigo naquele instante? Ele nem quis entrar na festa. O pai teve que sair, foi lá fora, e ele começou a vomitar tudo, começou a colocar tudo para fora. Pai, que negócio é esse? Meu irmão pegou seu dinheiro, gastou, viveu a vida como ele achava que era correto, queria que o Senhor tivesse morrido, em outras palavras, mas o Senhor volta, faz uma festa para ele. Eu estou aqui servindo o Senhor, estou dando o meu melhor, estou aqui me esforçando, cuidando dos seus bens, e o Senhor nunca me deu um novilho para eu matar e fazer um churrasco com os meus amigos. Era alguém que confiava: eu estou aqui, eu estou fazendo, eu mereço. Mas no final das contas, recebeu alguma coisa? Não recebeu nada, porque não tem nada que você possa fazer para merecer a bênção de Deus. Não tem nada que você faça para merecer o favor do Senhor. É graça. Pastor, eu não mereço. Vai receber assim mesmo. Pastor, eu não orei o suficiente. Vai receber assim mesmo. Pastor, eu não mereço ter um casamento abençoado, eu não mereço estudar em um bom lugar, eu não mereço ter um bom futuro. Vai receber assim mesmo, porque é graça de Deus sobre nós, irmãos. Eu e você somos filhos e temos provado dessa graça, mas uma das coisas que nos afasta é a justiça própria. Outro lugar, outro ponto que te afasta muito da graça de Deus, como eu acabei de falar, é a condenação. Já é totalmente oposto da justiça própria. A justiça própria são aqueles que acham que merecem a bênção. Já a condenação é aqueles que falam: Senhor, eu não mereço nada, eu acabei de pecar. É aquela pessoa que pensa que Deus está com raiva dela o tempo inteiro. Então, se ela pecou, ela tem vergonha até de levantar os olhos para o céu, porque ela acha que Deus está ali zangado, caçando um jeito de matar ela de alguma maneira. Vive condenado. Chega em algum lugar, se alguém faz uma pergunta relacionada a algo, ele fica constrangido, parece que a pessoa sabe. Você já passou por isso? Quando você pecou, parece que todo mundo sabia, mas ninguém sabe, mas você fica agoniado. Então vamos supor que você estava aqui na igreja, achou um relógio, colocou no braço, mas aí um dia você descobriu que o relógio é de um irmão, mas você fica calado. Mas se alguém chega em você e pergunta: irmão, quantas horas? Por que você quer saber as horas? É só eu que tenho um relógio nessa igreja? Olha no seu celular, pergunta para o outro irmão, fica acusado, condenado o tempo inteiro. Aquele espírito que, como se Deus estivesse te acusando, como se Deus estivesse apontando o dedo para você. E muitos pensam que esse espírito de acusação é o Espírito Santo gerando arrependimento. Não, não é. O acusador das nossas vidas é o diabo. O Espírito Santo de Deus é aquele que estende a mão, que te abençoa, que te guarda, que derrama da graça dele sobre você. Mas nós fugimos da graça de Deus quando nós praticamos a justiça própria e estamos debaixo de condenação. Pastor, por que você está falando a respeito disso? Esse ano Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração, que eu ministrei em alguns lugares, e até tem a ver com aquilo que os irmãos estavam ministrando aqui em cima. Ao longo de todos esses anos caminhando com o Senhor, e você vai provar disso também, ou já tem provado, você vai saber que nós enfrentamos muitas lutas nas nossas vidas, muitas dificuldades, mas algumas dessas lutas e dificuldades, elas são praticamente impossíveis de se resolver. Não é uma situação difícil,
É uma situação impossível. Não é uma situação complicada, não é uma situação embaraçosa, mas são situações impossíveis. E você precisa ter muito essa palavra da graça de Deus queimando dentro do seu coração, queimando no seu espírito, porque você vai enfrentar o tempo inteiro. Já enfrentou, está enfrentando ou vai enfrentar alguma situação que é impossível de se resolver. Impossível. E você enfrenta isso, enfrenta essa situação e você fica até perdido. É aquela situação que você enfrenta e não sabe. Você fala, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou resolver a situação? Você chega a falar que não tem solução. E só Deus pode fazer. Só Deus pode tirar essa situação, te livrar dessa situação difícil e pode te abençoar. Situações difíceis. O impossível acontece o tempo inteiro conosco, não para ser algo definitivo, mas como algo passageiro, como um degrau na sua vida para te levar a crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que os irmãos aqui já passaram por situações que você falou, misericórdia, só o Senhor para resolver, só o Senhor para fazer. Se o Senhor não colocar a mão aqui, eu não sei. E sabe quando a situação difícil ou o impossível bate na sua porta? O medo vem que você fica perdido. Você tem aquela sensação de mãos atadas, aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de incapacidade, de não conseguir resolver, e não tem outra coisa. Eu sempre, quando eu enfrento uma situação como essa, eu sempre brinco, eu falo, irmão, eu tenho um segredo infalível. Sempre quando eu passo uma situação impossível, eu choro. Porque eu vou fazer o quê? Eu não consigo resolver. Eu não tenho capacidade, as minhas mãos não alcançam. A única coisa que eu posso fazer é chorar diante de Deus. E eu choro por quê? Por causa de medo. Eu choro porque aquela situação eu não consigo. Como eu falei para você, tem diferença entre situação impossível, situação difícil e impossível. É uma diferença. Trazendo para a vida financeira, uma situação difícil, é como se amanhã, 8 horas da manhã, você tivesse que pagar uma conta de R$2.000. Você fala, pastor, 2.000, eu não tenho dinheiro na conta. Mas você pensa, não, mas eu vendo meu celular, eu pego dinheiro emprestado no banco, eu ligo para algum irmão, peço alguma coisa. É uma situação difícil, mas você consegue resolver. Mas vamos mudar esse valor. Vamos supor que você precisa pagar amanhã de manhã, não R$2.000, mas você precisa pagar R$2.000.000. Agora, é difícil ou é impossível? Eu nunca nem vi como é que é, não sei, acho que não sei nem escrever. Quantos zeros vai em 2 milhões? É uma situação impossível. Você não sabe, você pode vender tudo. Quem é casado pode vender a mulher, pode vender o marido, pode vender os filhos, pode vender o carro, pode vender... Quem tem um irmão mais novo, mais velho, pode vender os irmãos. Não chega. Você pode ter 2 rins funcionando muito bem. Não chega essa quantia. É uma situação impossível. O que você faz diante do impossível? Não tem o que ser feito. Se Deus não entrar, a situação não se resolve. Se Deus não colocar as mãos, as coisas não se resolvem. Às vezes você está passando uma situação impossível dentro da sua célula, dentro do seu discipulado, na sua família, na sua casa, até mesmo na sua vida financeira, e você fala, pastor, não tem solução, não tem o que fazer. A Bíblia diz lá em Marcos 9:22, algo muito interessante. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Contestou-lhe Jesus, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Você pode dizer isso comigo? Tudo é possível para aquele que crê. Você pode falar para quem está do seu lado? Tudo é possível, meu irmão, para aquele que crê. Tem situações difíceis, mas tem situações impossíveis. Tem célula que às vezes não está rompendo, casamento que está passando por uma situação difícil, filhos que estão enfrentando problemas com os pais, pais que estão enfrentando problema com os filhos, situações financeiras, uma série de coisas que a gente tenta. Nós tentamos, esforçamos, e a gente vai, e você ora, busca de Deus, e você clama, mas não tem solução. Você se estica, dá o seu melhor, mas não tem jeito, sabe por quê? Porque como o próprio nome diz, é impossível. Para nós se tornou algo impossível. E se Deus não entrar, a situação vai só piorar. Quando você olha para a palavra de Deus, eu fico impressionado, porque tem muitos homens de Deus que provaram coisas sobrenaturais diante do Senhor. Eram situações impossíveis de acontecer, mas porque Deus estava no meio, a situação consertou. Nós sempre falamos, o caso de Abraão, por exemplo. Abraão, o sonho dele era ter filho.
Um dia Deus chegou para ele e falou assim: olha, daqui a determinado tempo eu vou voltar, vou te visitar, e Sara vai ter dado à luz. A Bíblia diz que Sara riu quando o Senhor falou isso para Abraão. Sara riu, porque é impossível, não tem jeito. Meu marido tem 100 anos, eu tenho 90, não vai, não tem como. Meu útero talvez nem funciona, não sei, não tem jeito mais. Mas para Deus não há impossíveis. A Bíblia diz que em determinado tempo o Senhor voltou e Sara tinha dado à luz a Isaac. Aquilo que era impossível se tornou possível diante do Senhor. Muitos outros, Moisés. Irmãos, tem coisa na Bíblia, eu sempre brinco com vocês, parece história de pescador. Aonde que você já viu um mar se abrir no meio e o povo passar? Que dia que você viu esse lago se abrindo alguma vez para o povo passar no meio? Não tem. Mas a Bíblia diz que Moisés chegou diante do mar, o mar abriu, o povo passou. Era algo impossível, mas Deus fez. Ninguém acreditava, mas Deus moveu. Inúmeros outros casos, Davi. Que dia que Davi teria condições de ser rei de Israel? Pela lógica, nem fazia parte da linhagem real, mas o menor da casa de Jessé foi escolhido para ser o rei de Israel. Era impossível. José recebeu um sonho, uma visão em que os irmãos iriam se dobrar diante dele. Começou da pior maneira possível, foi vendido como escravo, foi preso, ficou no pior lugar, mas um belo dia se tornou governador do Egito e viu aquela promessa que Deus tinha feito para ele, em que os irmãos iriam se curvar diante dele. A Bíblia diz que no dia que os irmãos se achegaram diante de José, ele foi para o quarto chorar, porque era impossível aquilo acontecer, mas o favor de Deus estava sobre a vida daquele homem de Deus. O favor de Deus estava sobre a vida dele. Inúmeros outros casos. No Novo Testamento conta a história de Jairo. Jairo, a filha dele tinha morrido, mas clamou por Jesus. Jesus fez. A mulher do fluxo de sangue já tinha perdido todo o seu dinheiro, já tinha ido embora todo o seu recurso, já não tinha dinheiro para se tratar, mas no dia que tocou em Jesus, aquela situação impossível resolveu. Um piscar de olhos, um estalar de dedos. Outro exemplo muito claro, e na verdade isso aqui sim parece história de pescador. A Bíblia conta que Lázaro, amigo de Jesus, tinha morrido. Mas interessante que Jesus chegou 4 dias depois. 4 dias depois. As irmãs de Lázaro falaram assim: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele com certeza ainda estaria vivo, mas hoje ele está morto. Em outras palavras, aquelas mulheres estavam convidando só para chorar. Jesus não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus, mesmo depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, foi na porta do túmulo e falou: Lázaro, vem para fora. Você não fica imaginando na cabeça do povo lá do lado, vendo aquela cena? Jesus falando: vem para fora. E aquela demora, o morto ainda está levantando, e o povo fala: esse cara está doido, coitado, está achando que uma coisa é alguém que está no caixão, que ainda nem foi enterrado, ser ressuscitado, mas o outro, a Bíblia diz que já estava fedendo, já estava em decomposição. Mas a Bíblia diz que o Senhor chegou e falou: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro, mesmo depois de 4 dias, ressuscitou. Era uma situação impossível, era algo complicado demais. Existem muitas palavras, muitos versículos, muitos textos que falam a respeito disso. Você acha que é impossível para Deus? Você acha que é impossível para Deus ressuscitar os mortos? Você acha que há alguma coisa impossível para o Senhor? A Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê. Se você crê, o milagre de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus, independente da área que você esteja enfrentando dificuldade, seja na sua célula, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, há milagre de Deus sobre nós. Mas nós precisamos ter clareza disso, irmãos, é a graça de Deus. Volto a te falar, tem situações difíceis, mas tem situações que são impossíveis de resolver, que não tem jeito, que é só o Senhor movendo, que é só o Senhor abrindo portas. Eu vou te falar algo: por mais que o seu líder, seu pastor, seu discipulador tenha um coração de te ajudar, de te servir, tem coisas que é só Deus que pode fazer. Tem coisa que é só Deus que pode trazer resposta. Tem coisa que é só Deus que pode abrir as portas. Tem coisa que é só Deus que pode vir em seu favor, porque se tornou tão impossível que nem a sua própria mão alcança. Eu sei que às vezes você tenta, se esforça, dá o seu melhor, paga o preço, mas não tem jeito. Se Deus não fizer, não rompe. Você já viu aquelas situações em que o sujeito está muito doente e o médico ou os familiares falam: esse aqui, só Deus. Já ouviram essa expressão? Só Deus.
O que é isso? O médico já não consegue mais resolver. Os remédios já não surtem mais efeito na vida daquela pessoa. Só Deus que pode fazer. Deixa eu te falar algo. Deus só pode agir na sua vida no dia que Ele for acionado. No dia que você ainda tiver uma outra saída, uma outra escapatória, uma outra maneira de resolver o problema, Deus não pode agir na sua vida. Mas no dia em que a situação for impossível, e você fala, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, não há situação que Ele não possa resolver, não há situação que Ele não possa mudar, não há célula que Ele não possa multiplicar, não há casamento que Ele não possa restaurar, não há problema financeiro, dívida financeira que Deus não possa fazer. E eu volto a te falar, o coração dos irmãos são sinceros, eles se esforçam, e eles dão o melhor, e eles tentam. Eu fiquei brincando quando eu fui ministrar essa palavra pela primeira vez, eu contei o exemplo da minha filha menor, a Luísa. Ela é um toquinho de gente, né? 2 anos de idade, mas ela é daquelas que não conseguem, não gosta que os outros ajudem. Então vai entrar no carro, se você pegar ela no colo e colocar lá dentro, ela zanga, desce e entra sozinha de novo. Porque ela quer ser independente da vida. Que um dia eu vou ter que dar um atestado para essa menina viver sozinha. Mas não quer. Só que lá em casa tem coisas que criança você não pode guardar no lugar pequeno, lugar baixo. Tem coisa que eu coloco em cima do armário, em cima da geladeira, e ela naquele orgulho de não pedir nada, ela começa. E ela põe uma cadeira, e sobe, e puxa, e se tem um pano, ela pendura nesse pano para cair tudo lá de cima, mas para cair o que ela quer também, e ela vai, estica, e dá um jeito, aí tem hora que ela fica zangada, ela pega a mais velha, bota para ajoelhar, sobe nas cordas da irmã mais velha, e tenta pegar, e dá aquele jeito, e machuca, e cai, bate a cabeça, até que uma hora ela fica estressada. O que é o que ela faz? Ela faz o que eu e você mais precisamos aprender a fazer. Ela vai lá onde eu estou, no quarto, na sala, na área, ela não fala nada. Ela pega no braço bem zangada, e me puxa, e me arrasta, e me leva lá e aponta, tipo assim, eu quero aquilo ali. Aí eu vou lá e pego isso aqui, entrego na mão dela, ela pega, e eu acho que passa um filme na cabeça dela, de tudo que ela tentou fazer, se esticou, correu atrás, e ela fica com aquela carinha assim, por que eu não pedi antes? Por que eu não chamei meu pai? Por que eu não fui lá fora logo, peguei no braço dele, e vim aqui e apontei o que eu queria? Aquilo ali, por mais que seja algo natural, era impossível para ela pegar, era alto demais. Era um negócio longe demais, não tinha uma solução, queria porque queria aquilo, é muito mais fácil pedir para o pai, eu fui lá e peguei e dei para ela, mas quantas vezes eu e você ainda fazemos a mesma coisa que ela fez? A gente tenta, se esforça, estica o braço, e vamos multiplicar, e vamos crescer, e eu e minha casa serviremos ao Senhor, aí você vai, e tenta, e a vida financeira, e vou prosperar, e minha empresa vai, você faz de tudo, mas tem coisas que nós não conseguimos, irmãos. É só Deus que pode fazer por nós. É só Deus que vai fazer o milagre lá na sua célula nesse ano, em nome de Jesus. É só Deus que vai fazer o milagre na sua casa, na sua família. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que nós não conseguimos, que nós não alcançamos e que nós não conseguimos fazer na força do próprio braço, Deus pode fazer. E isso é a graça de Deus por nós. Quantas vezes nós choramos, nós nos debatemos, levantamos, agora vai, e não vai por quê? Você não pediu para a pessoa correta. Pede para o Senhor. Sabe aquilo que você está lutando há tanto tempo? Não sei o que pode ser. Tem a ver com sua vida financeira, a compra de uma casa, a compra de um carro, um casamento, a reestruturação do seu casamento, a sua célula, a sua liderança. Tem coisa que o homem não vai resolver mais, mas se o Senhor entrar na jogada, aquilo que era maldição vai se tornar em bênção em nome de Jesus. Aquilo que era problema, que tirava o seu sono, que roubava a sua paz, que você não sabia o que fazer, que você ficava perdido, de mãos atadas, sem saber para onde ir, Deus vem e resolve a situação, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Irmãos, nós não servimos um Deus qualquer. Nós servimos o Deus do impossível. Ele mesmo se intitula como Deus do impossível.
Jesus pergunta para aquela mulher: olha, se você pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa por nós. Aí Jesus fala: se podes, se você crê, tudo é possível. Se você confiar, as coisas vão se tornar possíveis. O seu chamado, o seu ministério, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua liderança, tudo pode se tornar uma bênção de Deus, se você apenas chamar Ele, convidar o Senhor e falar: Deus, faz um milagre. Eu já passei por tantas situações que a melhor coisa que eu fiz foi chorar. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha a quem recorrer. Eu podia abrir o jogo com os irmãos, podia abrir o jogo com o meu pastor, podia abrir o jogo com os meus pais, mas eram coisas que não estavam ao alcance deles. Por mais que o coração deles fosse sincero o suficiente de me ajudar, de me motivar, mas tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Tem sonhos dentro do seu coração que às vezes você não compartilhou com ninguém ainda, mas Deus pode fazer esse sonho se tornar realidade em nome de Jesus. Você pode falar: pastor, é alto demais, é grande demais. Tem gente que tem medo até de pedir as coisas para Deus, e tem gente que sonha, não compartilha, porque acha que isso é impossível. Meu irmão, não há impossíveis para o Senhor. Aconteceu uma história engraçada. A gente estava de jejum com os pastores no início do ano, e um dos pastores contou um sonho muito engraçado. E ele falou assim: pastor, olha, eu sonhei com algo. A gente estava num momento espiritual, compartilhando os propósitos de Deus, a vontade do Senhor. E um dos pastores falou: pastor, eu tive um sonho engraçado. Eu sonhei que eu estava na minha região, andando de bicicleta, mas eu não estava sozinho. Tinha outra pessoa na bicicleta do lado. A gente perguntou quem era. Ele era o presidente do Brasil. Aquele deu aquela segurada na risada, né? Ele: pastor, eu não sei por que eu sonhei com isso. E ele foi sincero: eu não sei, não foi uma ambição minha, não foi nada demais. E nós começamos a conversar com ele. Falei: irmão, isso aí vai se tornar realidade. Não quer dizer que você vai estar andando de bicicleta ao lado de um presidente, mas isso aponta que Deus vai te levar a ser influente demais, até mesmo no meio da política, conselheiro de pessoas, alguém influente no meio, sabe, das autoridades. Vai acontecer em nome de Jesus. Pode parecer um sonho, dá até vontade de rir quando a pessoa comenta, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para o Senhor não há limite. Para o Senhor não há uma coisa que Deus fala: não, isso aqui não tem jeito. Nunca vai ter uma situação que você fala: Senhor, me ajuda, e Deus vai virar para você: meu amigo, o problema está grande, porque isso aqui eu também não dou conta não. Não tem nada que Deus não possa fazer na sua vida. E compartilhando a respeito disso, você pode perguntar: pastor, o que eu faço então diante de uma situação impossível? Qual tem que ser minha atitude? O que eu preciso fazer? Que caminho que eu preciso tomar? Que direção eu preciso seguir? Porque eu estou enfrentando uma situação impossível. Eu já enfrentei, ou eu posso enfrentar, e às vezes eu não sei o que eu faço. É a vontade que eu tenho de desistir, a vontade que eu tenho de abrir mão. Aí você começa a cogitar abrir mão do seu casamento, abrir mão da sua liderança, abrir mão do seu trabalho, abrir mão dos irmãos, abrir mão de todas as pessoas ao seu redor, com medo de desistir. Mas diante do impossível tem algumas atitudes que nós precisamos tomar. A primeira delas é: se disponha. Se disponha para o impossível. O que é se dispor? Você já viu aquela frase que muitos falam, você apresenta uma situação para ela, e ela fala: olha, de problema eu estou correndo. De pepino eu já estou cheio demais, tira esse de perto de mim. É gente que não se dispõe, que corre de problema. Mas deixa eu te falar, muitos, quando vê uma situação difícil, tem essa disposição, ou essa atitude, mas na verdade você precisa se dispor. Corre em direção ao impossível, Deus vai fazer. Se disponha a liderar. A célula está difícil, o casamento está complicado, mas se disponha a ser usado nas mãos de Deus. Se disponha a ser alguém que vai ser usado para transformar a situação ao seu redor. Se disponha a ser um profeta de Deus no meio da sua célula, no seu trabalho, onde você estuda. Se disponha a ser um marido cheio do Espírito Santo. Se Deus plantou algo no seu coração, Deus vai cumprir. Se Deus gerou algum sonho no seu coração, Deus vai fazer. Não há impossíveis para Ele. Mas o primeiro ponto que nós precisamos tomar atitude, é nos dispormos, é entregarmos a nossa vida ao Senhor. Eu sei que às vezes você pode falar: pastor, é muito complicado, é muito difícil, não tem jeito. Mas Deus pode fazer maravilhas na vida daqueles que se dispõem.
Vou te falar, você que é empresário, se você se dispor, Deus vai fazer maravilhas lá no seu negócio em nome de Jesus. Se disponha. O que está no seu coração? Você que é jovem, nós temos tantos planos, nós começamos o ano sonhando muitas coisas, e nós planejamos muito a nossa vida. O que eu vou fazer? Que curso que eu vou fazer? Com quem que eu vou casar? Com o que eu faço da minha vida? Que direção que eu sigo? Sabe, diante das dificuldades, não corra. Não seja medroso. Eu já brinquei com os irmãos diversas vezes os medos naturais que eu tenho. Os irmãos sabem que cachorro é o principal delas. Não é que eu não gosto, até gosto dos meus, quando eu tinha. Mas dos outros eu tenho medo. Tenho medo. Medo que se eu ver alguma coisa eu fico assustado. Uma vez eu estava na porta da casa de um amigo e eu abri o portão, o que saiu lá de dentro? Um pitbull. Eu fiquei tão assustado que eu abri a porta do carro para me defender. Mas minha esposa estava sentada no banco da frente. Eu esqueci que eu era casado, eu esqueci que eu tinha esposa, eu esqueci que eu tinha criança dentro do carro, mas o medo foi tão grande que eu corri. Eu não estou dizendo que eu tinha que correr para cima do pitbull e morder ele todinho também, não. Mas diante dos impossíveis, o que você precisa fazer? Se posiciona. Se disponha. Está difícil, Deus vai fazer aqui em nome de Jesus. A célula está pequena, vai crescer no nome de Jesus. O casamento está difícil, vai mudar. O negócio não está indo bem, as coisas vão prosperar. Nós precisamos se dispor. Se disponha. Irmãos, geralmente célula é tão frágil. Tem hora que está tão boa, tem hora que está tão ruim. Se dispõe lá na sua célula. Dá a cara a tapa, como o outro diz, dá o seu melhor, se posiciona, fala, daqui eu não saio, mas daqui ninguém me tira, e eu quero ver quem vai me tirar daqui. Deus vai fazer. Se dispõe para o mover de Deus. Essa é a primeira atitude para o Deus do impossível agir nas nossas vidas. Mas tem um segundo ponto que nós precisamos ter também, que é ter do nosso lado as pessoas que acreditem que tudo é possível ao que crê. Na vigília radical que nós tivemos sábado passado, eu compartilhei a respeito disso, que nós precisamos ter do nosso lado gente que tem o mesmo coração, gente que crê nas mesmas coisas. Pior coisa que tem é quando você fala, meu irmão está passando por esse problema, e ela fala, está enrolado. Deixa eu te falar, gente para me falar que o negócio está difícil não precisa, gente para me falar que o negócio é impossível não precisa. Eu me falo o tempo inteiro, é difícil, é impossível. Eu preciso ter do meu lado irmãos que tenham fé, sabe, às vezes maior do que a minha, que vão falar que vai melhorar, vai romper, vai crescer. Pessoas que te empurram para cima, pessoas que te empurram em direção ao seu propósito, pessoas que te motivam. Você pode chegar, meu irmão, está pesado, está difícil, mas o irmão que você tem do lado vai falar, meu querido, permanece firme, Deus é com você, seu casamento não acabou em nome de Jesus, a sua liderança não chegou ao fim, sabe, o seu chamado vai fluir, o seu ministério vai fluir. Pessoas que te motivam, que te colocam para cima. É como se fosse uma garrafa de oxigênio no fundo do mar. Há uns anos atrás eu fui inventar de fazer aqueles mergulhos, e tinha duas opções: ou mergulho com aqueles canudinhos sem graça que põe na boca, que você fica, para mim nem precisa daquilo, que é muito mais fácil você pegar um ar, baixar, voltar de novo, andando com aquele trem na boca, curtinho demais, é tão curto que você fica com a cabeça indo do lado de fora ali. E tinha outra opção, de eu colocar aquele cilindro bem grande nas costas e descer e ficar lá embaixo por muito tempo. E foi uma experiência engraçada, porque você está ali, aí você controla, se quer que baixe, se quer que sobe. Aí eu fiquei lá embaixo, aquela agonia, eu falei, meu Deus do céu, e se esse oxigênio acabar, se não der tempo de eu subir lá em cima, e se esse instrutor aqui for estagiário, não souber mexer nesses negócios, eu vou morrer afogado aqui embaixo. Eu nem prestei atenção muito nos peixes que estavam lá em volta. Minha oração era, Senhor, não deixa acabar esse oxigênio não. Não deixa não, pelo amor de Deus, não quero morrer ainda não. Meu Deus, sou novo demais. Um amigo que crê no impossível, no agir de Deus na sua vida, é como se fosse uma garrafa de oxigênio no fundo do mar. Quem está no fundo do mar, como eu tive aquele dia, eu não estava preocupado com alguma outra coisa. Eu queria um oxigênio para me manter vivo. A fé, a palavra de motivação,
ou o espírito de amizade que você tem um com seus irmãos aí, que fala que vai dar certo, é o oxigênio que você precisa para continuar crendo no agir de Deus, crendo no milagre do Senhor. Gente que fala que está difícil, não precisa nem abrir a boca, porque se está difícil eu já sei, mas nós precisamos de irmãos que vão nos ajudar o tempo inteiro, que vão nos apoiar, que vão nos empurrar, que vai falar: meu querido, não desiste não, a célula está difícil, mas permanece firme, olha, você não levou ninguém nesse encontro agora, mas no próximo você vai levar em nome de Jesus. O seu trabalho pode estar difícil, está ganhando pouco, mas Deus vai abrir as portas, nós vamos orar. Nós precisamos ser cercados de irmãos assim, que vão nos ajudar, que vão nos repetir, vai repetir para nós diversas vezes aquilo que nós precisamos. Nós somos daqueles irmãos que liberam a palavra de vida o tempo inteiro. Citei o exemplo de Lázaro agora há pouco. Lázaro estava morto tem 4 dias, mas nós somos daqueles que falam: vai ressuscitar em nome de Jesus. Pode estar fedendo, pode estar em decomposição, o milagre vai acontecer. Nós precisamos de um povo ousado do nosso lado. Há uns anos atrás, eu contei isso. Eu estava na fazenda, e outra coisa que eu morro de medo também, você pode falar que eu sou pastor medroso, né? Não tem nada não. E outro medo que eu tenho demais também é de cobra. Tem gente que gosta, que abraça, que põe no pescoço. Eu só de falar, eu penso que fio assim já é cobra do meu lado. Tenho medo. E um dia a gente estava banhando num açude, num rio, num córrego lá. Uma criança, então eu era criança, sei lá, tinha uns 10, 12 anos de idade, entrou e uma cobra pegou ela e começou a enrolar. E eu fiquei naquela: e aí? Eu vou? Eu fico? Se eu ficar, a menina morre? Se eu ir, eu morro? E quem que é melhor morrer, eu ou ela? E eu fiquei naquela: vou, não vou? Até que fui. Só que antes de eu ir para a água, eu falei para quem estava de fora, eu falei: olha, chama os meus primos, grita os meus primos, porque os meus primos eram aquele povo doido. Você fala assim: vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos matar um boi do meu avô? Vamos. Vamos subir na serra? Vamos. Vamos pular do precipício? Vamos. Vamos fazer. Eu nem terminava de falar, eles falavam: vamos. Tudo para eles era empolgação, estava comigo o tempo inteiro. E quando eu fui, eu falei: olha, chama eles, grita eles. E eu fiquei lá na água, depois chegou, tirou aquele negócio todo. Mas eu fiquei pensando anos depois, se eu morresse naquela situação, eu tinha uma certeza de algo: eu veria o rosto dos meus primos dentro daquela água comigo. Tinha certeza disso, porque era um povo que não me deixava quieto. Então, se qualquer coisa, uma vez a gente estava andando na rua, e eu fiquei sozinho para trás, e veio um pessoal e me roubou. Eu não sei, eu sou medroso, até para roubo também é outra coisa. Aí me cercou e ficou meio que puxando alguma coisa da cintura. Eu falei: dei um facão naquela cintura daquele homem ali. Ele me levou a havaiana, me levou tudo que eu tinha, entreguei. E quando eu cheguei na porta da casa da minha avó, eu falei: rapaz, os caras acabou de me roubar ali, mas esses meninos ficaram possuídos. Mas como é que pode? Mas parece assim que, a gente brinca, parece que o Kung Fu Panda entrou dentro deles assim, foi: vamos atrás desse povo agora. E eu sei que começaram a andar nas ruas e procurando, e cadê esse sujeito que mexeu, cadê esse povo que roubou? E aquela agonia, porque ninguém podia mexer comigo. Na verdade eu era o mais novo da turma ali, todo mundo defendia. Na igreja do mesmo jeito. Você não pode ter uma palavra de desmotivação na sua boca em nenhum momento. Se a célula está difícil, a palavra que sai da sua boca vai romper em nome de Jesus. Se o casamento dos irmãos está passando dificuldade, a palavra que sai da sua boca vai melhorar em nome de Jesus. Você que é jovem, a palavra que sai da sua boca é de motivação, é de fé, é de empolgação. Nós precisamos ter irmãos assim, que nos incentiva, que nos impulsiona, que nos empurra, que te leva a fazer alguma coisa, que não deixa você parar. Você compartilha alguma coisa, você fala: eu não sei se esse negócio vai dar certo. Aí o irmão fala assim: pastor, eu vou começar contando na reunião, na vigília radical que nós fizemos. Estava na praça andando com as minhas filhas, uns jovens chegaram em mim: olha, posso orar por você? Eu falei: pode orar. O que você quer que eu ore? Eu falei: olha, ora pela minha vida, pela minha casa, e ora por mim que eu sou pastor. Aí na hora ele: você é pastor? Sou. Eu falei: não, então ora por mim também, porque, deixa eu te falar. Aí ele foi começar a contar uma experiência que ele teve com um pastor lá em Gurupi.
Aí que ele foi cheio do Espírito Santo, e Deus colocou uma palavra no coração dele, que era para ele ir para aquela praça, e pregar para todo mundo que estivesse lá. Ele falou: pastor, eu comecei a vir para cá, muitas pessoas oferecem oração, e eles negam, eles não querem oração. Mas pastor, eu não vou desistir. Esses dias para trás eu fui orar com os jovens que estavam fumando ali, e eu impus as mãos sobre ele, perguntei se queria oração, eles falaram que queriam, e eu orei, impus as mãos, fiz eles confessarem Jesus, eles confessaram, choraram, foi um momento tão poderoso. Pastor, essa praça aqui vai ser um palco de um grande avivamento. Eu falei: meu querido, tenha fé, vai ser sim, em nome de Jesus. Eu vou estar aqui com você, eu vou te ajudar, passa lá na igreja, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Menino de 13, 14 anos de idade. Agora, se eu chegasse para ele e falasse: meu querido, você é doido, você não tem nem idade, você não sabe nem falar direito, você já terminou o ensino fundamental, você já está no ensino médio, eu não posso falar esse tipo de coisa. Da nossa boca só sai palavra de vida. Vai dar certo, vai crescer, vai multiplicar. O impossível vai se tornar possível no nome de Jesus. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que nós precisamos muito nesses dias é algo fato, simples, é crescermos em fé. Todos os dias tem um desafio diferente na nossa porta. Todos os dias tem um desafio diferente que nos cerca. É uma liderança, é um relacionamento, é a coragem de pregar para alguém, é orar por um enfermo, é impor as mãos. Deixa eu te falar, toda reunião de célula você tinha que perguntar: tem alguém doente aqui na reunião? Se tiver alguém, chama para o meio, impõe as suas mãos e comece a crescer, de fé em fé. A Bíblia diz que nós crescemos de fé em fé. O impossível passa a se tornar possível nas nossas vidas quando nós temos fé. Não importa qual é o tamanho do seu sonho, eu posso sentar com cada um aqui e você me falar coisas loucas, coisas absurdas. Você que tem chamado para pastoral pode falar assim: pastor, Deus me falou que eu vou ser pastor de uma igreja de 100 mil membros. Eu falo: vai ser em nome de Jesus, creia nisso. Mas você precisa crescer de fé em fé. As coisas não podem parecer difíceis demais para você. Tem gente que pega as coisas impossíveis e usa aquilo para desmotivá-las. Mas tem outros irmãos que pegam o impossível e eles começam a crescer de fé em fé. Vai dar certo em nome de Jesus, eu vou adquirir isso em nome de Jesus, a minha empresa vai crescer em nome de Jesus, eu vou ser um grande profissional em nome de Jesus. E você começa a falar, liberar palavras. O terceiro ponto para aqueles que querem viver o impossível, que querem ver o impossível se tornar possível, é crescer de fé em fé. Tudo que chegarem para você, você pergunta: eu posso orar por você? No dia que alguém fala assim: olha, meu casamento está difícil, você fala: meu irmão, eu posso orar por você? Alguém chegar: olha, minhas finanças estão uma complicação muito grande, se Deus não fizer, eu não sei. Você vai falar: eu posso orar por você? Se chegar alguém: olha, eu estou gripado, estou com dor de cabeça, paralítico, o que você vai falar? Eu posso orar por você? Eu sei que dá aquele medo muito grande, e se não fizer, e se não acontecer? Meu irmão, não é problema nosso, dentro de nós tem que ter uma palavra: vai crescer em nome de Jesus, vai ser possível em nome de Jesus. Mas nós precisamos desse espírito. Deixa eu te falar, nós como igreja, isso aqui não é para o geral não, é você individualmente. Presta atenção nisso, essa palavra é para você. Por mais que eu não consiga olhar dentro dos seus olhos, essa palavra de fé tem que estar queimando dentro do seu coração. Nós estamos ensinando a respeito das escolas e faculdades, mas meu querido, pega a sua escola, a sua faculdade e faz dela uma igreja com tanto crente lá dentro. Você que às vezes não está na escola, empresário, funcionário público, tem esse encargo no seu coração: os meus colegas de trabalho vão se converter em nome de Jesus, os meus familiares. Mas cresça em fé. A palavra da fé é para nós, irmãos, é para você. Quanta coisa guardada tem aí no seu coração, quanta coisa guardada está aí parada, estacionada, está aí, sabe, pegando poeira, teia de aranha, porque não tem coragem de mexer. Pega isso, sacode e fala: vai se tornar realidade em nome de Jesus. O meu chamado vai dar certo, o meu ministério vai dar certo, o meu casamento é uma bênção, a minha célula vai virar um discipulado, o meu discipulado vai virar uma rede, a minha rede vai multiplicar. É isso que nós precisamos, e às vezes é isso que nos falta. Palavra de fé. Irmãos, nós precisamos ser um povo mais empolgado com as coisas. Empolgado, nós somos 2.000, nós vamos ser 3.000, e pensa, e cogita nas coisas, e fala: meu Deus do céu, que dia que a Videira de Palma vai ser 5.000 membros, e eu vou poder contar que eu estou desde o início, desde quando era menos de 1.000, ou quando era 1.000, quando era 2.000, sonha com isso, tenha fé no seu coração, e aplique essa fé em todas as áreas da sua vida.
Mas por último, olha para cá, não converse. Você tem algumas atitudes. Você se dispõe, você caminha ao lado de pessoas que têm o mesmo espírito que você. Terceiro lugar, você cresce de fé em fé. Mas em quarto lugar, e talvez o segredo de todos, que é o impossível de Deus agindo na sua vida, se humilha diante do Senhor. Eu sei que você estava esperando, o pastor vai falar, cheio do Espírito Santo, vai lá e mete o pé na porta do inferno. Não. Sabe o que é o segredo? Se humilha diante de Deus. Tem coisas que nós não vamos conseguir. A pergunta que tem para nós o tempo inteiro é essa: e aí, pastor, meu casamento vai ser uma bênção? Eu vou dar conta de liderar? Eu vou dar conta de ser discipulador? Eu te canto a pedra, não vai dar conta. Não vai conseguir. Nós não conseguimos. A gente não consegue ter um casamento abençoado por nós mesmos. Nós não conseguimos ter uma vida, uma juventude abençoada por nós mesmos. Nós não conseguimos ter negócios abençoados por nós mesmos. Você pode trabalhar, você pode se esforçar, você que é líder, eu tenho certeza que o seu coração é um coração tão apaixonado por Senhor, que você se entrega, e você prega, e você ensina, e você vai para a célula com encargo, mas às vezes as coisas não estão rompendo como deveria romper. Sua casa está um ambiente de bagunça, de desordem, a sua vida financeira às vezes está um caos, por dentro a vontade que você tem é de desmontar e chorar, mas na frente dos outros você está com aquele sorrisão amarelo. Paz, irmão, você está bom? Eu estou bom. Aí, está tudo bem? Está tudo na graça de Deus. A sua postura está correta, mas diante de Deus nós choramos e nos humilhamos. Tem uma história que conta de Ruth e Noemi, uma nora e uma sogra, em que elas perderam tudo que tinha. Tudo que tinha. Maridos, os filhos, e elas voltaram para a terra delas como alguém que não tinha dinheiro, como mendigos, podemos dizer assim. E para elas era motivo de vergonha. Mas elas foram e não tinham o que comer. E elas foram então em direção às plantações, para tentar pegar algo para elas. E a Bíblia conta que enquanto os ceifeiros pegavam as coisas, caíam as migalhas. E essas migalhas eram desse povo, daqueles que não tinham o que comer. Era obrigação. Os ceifeiros não podiam voltar e pegar as coisas que estavam no chão. Tinha que deixar para quem estava passando necessidade. E a Bíblia conta que ela foi, começou a catar, começou a pegar. Mas um belo dia, o dono daquela plantação perguntou: quem é essa mulher? E eles falaram: olha, era aquela mulher, casada, o marido morreu, todo mundo da família morreu, só sobrou ela e a sogra dela. Só sobraram as duas. E elas estão aqui agora mendigando. O que o dono da lavoura falou? Olha, vocês vão deixar cair de propósito mais coisas para elas pegarem mais. De propósito, pode deixar cair, por minha conta. E a Bíblia conta que elas continuaram pegando, até que um dia que o senhor daquela fazenda chamou elas para comer, conheceu a história, e a história conta que o Senhor restaurou tudo aquilo que ela tinha perdido. Tudo aquilo que ela tinha perdido, que tinha ido embora, ela recuperou. A Bíblia diz que ela se tornou uma mulher muito rica, muito próspera, uma situação que era impossível. O Senhor operou em favor dela, surpreendeu aquela mulher e restaurou tudo aquilo que ela tinha. Em outras palavras, era impossível da situação resolver, era impossível das coisas darem certo, era impossível a vida financeira daquela mulher dar certo, era impossível ela recuperar tudo aquilo que ela tinha, era impossível ela ter de volta os seus bens, era impossível ela recuperar tudo, mas Deus operou em favor daquela mulher. Em outras palavras, não há situação que Deus não possa resolver, não há milagre que Deus não possa fazer. Às vezes você está passando por uma situação impossível na sua vida, e a sensação que você tem, que eu falei no início, de mãos atadas, o que eu faço?
minha vida financeira, minha casa, minha família, e como é que está tudo isso, e que direção que eu sigo. Deixa eu te falar, o Senhor vai trazer luz na sua vida nesses dias, em nome de Jesus, e a palavra de Deus vai se cumprir. Não há nada que seja impossível para nenhum de nós aqui nessa noite. Não há nada. Pergunta para o irmão que está do seu lado aqui agora: meu querido, há algo que seja impossível para Deus? Há algo que seja impossível para Deus? Não tem nada que seja impossível. Não importa a situação da sua célula hoje, meu querido, eu tenho certeza de algo: Deus vai levá-la à multiplicação em nome de Jesus. Não importa quanto dinheiro você tem na sua carteira, não importa a pressão que você esteja enfrentando, Deus vai fazer o milagre na sua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Nós precisamos disso para nós. Irmãos, quanta situação difícil que você passa, que a vontade que você tem é só de chorar. Você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Que direção que eu vou tomar? Como é que eu resolvo isso? Tanto problema. Mas Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa e imagina. Deus é fiel para mover em seu favor. Não importa a situação, não importa nada que você esteja passando. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé nessa noite em nome de Jesus.